Fogueira, bandeirola, milho, pamonha, pipoca, paçoca. Delícia, né? Já viu que estou falando das festas juninas. Agora, você já parou para pensar qual a sua origem? Como que elas vieram parar aqui no Brasil? Como que elas surgiram? Aqui nesse vídeo eu compartilho riquíssimos detalhes dessa tão importante tradição da cultura popular brasileira. Então, compartilhe esse conhecimento. Alguns historiadores afirmam que essas festas tiveram origem com os povos celtas por volta do século XIII a.C., na passagem da primavera para o verão, momento do chamado solstício de verão, que acontece no hemisfério norte, justamente no mês de junho, e elas tinham o objetivo de afastar os maus espíritos ou qualquer praga que pudesse atingir as colheitas. Na época do Império Romano, comemoravam a deusa Juno, mulher de Júpiter, que fazia parte do panteão de deuses romanos. Com a consolidação do cristianismo, essas festas passaram a ser introduzidas, adaptadas e aculturadas, vamos dizer assim, de acordo com os padrões católicos cristãos. Aí passaram a homenagear os santos da Igreja Católica, principalmente os santos São João, Santo Antônio e São Pedro, homenageados justamente no mês de junho. Essas festas foram incorporadas ao calendário festivo do catolicismo para facilitar a conversão dos povos pagãos. Assim, a Igreja Católica passou a chamá-las de Joaninas, de São João Batista, e mais tarde ficaram conhecidas como festas juninas, porque acontecem justamente no mês de junho, onde ocorrem as celebrações em homenagem aos 3 principais santos da Igreja Católica, que a gente ainda vai falar um pouquinho neste vídeo. Santo Antônio, São João e São Pedro. O primeiro, conhecido como Santo Casamenteiro, muitas vezes é colocado amarrado, virado de cabeça para baixo. Tudo isso, diz a lenda, que as mulheres fazem para tentar obrigá-lo a encontrar o amor de suas vidas. Além de Santo Antônio, homenageado em 13 de junho, temos no dia 24 São João, responsável pelo batismo de Jesus, e no dia 29 São Pedro, que é conhecido como Porteiro dos Céus. Essas festas foram trazidas aqui para o Brasil na época da colonização portuguesa e foram adaptadas para o período de inverno, considerando que lá era verão, aqui elas ganharam uma adaptação em razão de acontecer no período do inverno. Inicialmente com uma conotação religiosa, mas com o passar do tempo elas foram se transformando em uma festividade mais popular. O destaque maior se deu na região Nordeste, onde atualmente acontece a maior festa junina em Campina Grande, na Paraíba. Então, chegou a hora de conhecermos os principais símbolos dessas festas. Mas antes, deixe o seu curtir. A fogueira, usada pelos povos antigos para pedir proteção aos espíritos e para agradecer pela fertilização da terra e pelas colheitas. E o cristianismo adotou o costume de acender fogueiras, tanto que cada santo tem o seu formato de fogueira. Santo Antônio quadrada, São João redonda e São Pedro triangular. É interessante que, se a gente for parar para pensar, o fogo tem um papel extremamente importante para o avanço da humanidade. Essas festas, em razão das suas origens ligadas à colheita, estão fortemente relacionadas a símbolos mais característicos das zonas rurais, com o traje mais caipira, o chapéu de palha, as roupas xadrez, os balões que foram criados para lembrar as pessoas do início das festas e, é claro, para homenagear os santos. Hoje a prática está proibida por lei em razão de causar muitos incêndios, então o costume passou a ser proibido no Brasil. Os fogos de artifício de origem chinesa são usados para afastar os maus espíritos, os sentimentos ruins, além, de acordo com a tradição, para acordar São João.
As bandeirolas que surgiram para homenagear os santos, né, onde colocavam as imagens dos santos nas bandeiras e com o passar do tempo elas ganharam mais cores para poder alegrar o ambiente da festa. O pau de sebo é uma brincadeira usada geralmente para levar o participante a ganhar dinheiro que só consegue ao atingir o topo do maço todo lambuzado de algum tipo de gordura. As simpatias que são usadas para dar mais sorte aos participantes, né? Mais sorte no amor. A quadrilha surgiu nos salões da corte francesa, mas é de origem inglesa, proveniente dos campos, né? Das áreas rurais. Os portugueses trouxeram o costume da quadrilha para o Brasil na época da colonização, sendo caracterizada pelas mulheres, né, vestindo trajes bonitos, vestidos rodados, o que representava as riquezas da corte. É claro que com o passar do tempo tudo isso foi mudando, né? Ainda permanece algumas características, mas voltou mais para o lado da roça mesmo, onde a gente vê os homens, né, com roupas um pouco rasgadas, xadrez, meninos de bigode, chapéu. E não poderia deixar de destacar aqui, é claro, né, como símbolo dessas festas juninas, o famoso casamento na roça, o casamento caipira, que ganha destaque na maioria das festas juninas por todo o Brasil. Considerando, é claro, que cada lugar do Brasil tem aí suas características próprias, né, de acordo com cada região. Casamento caipira ou casamento na roça é uma sátira aos casamentos tradicionais. É uma celebração muito engraçada, onde o noivo aparece bêbado na festa, né, tentando fugir do altar, ali onde o pai da noiva o obriga a casar por ter engravidado sua filha. O pai, é claro, recebe o apoio do delegado e do padre da cidade para realizar o casamento. Interessante que é esse casamento aí que puxa a tão famosa quadrilha aí que a gente tem comemorada em diversas partes do nosso país. Para além dos significados religiosos, as diversas crenças e influências das festas juninas faz dessa manifestação uma das maiores do folclore brasileiro. E se você gostou do que foi passado aqui, eu te peço para você curtir e compartilhar esse conhecimento para mais pessoas.